1860 a 1914, segunda Revolução Industrial, ou então Revolução do Aço e da Eletricidade. Então, o vídeo de hoje é sobre a influência da Revolução Industrial como um antecedente histórico da administração. Estou construindo uma playlist aqui no canal de Teoria Geral da Administração e o livro texto base que eu estou utilizando é este clássico aqui do professor Hidalberto Chiavenato. E hoje, então, estamos ainda na introdução, de Teoria Geral da Administração sobre as suas influências, antecedentes históricos da administração. E eu já tratei aqui no canal sobre a influência dos filósofos, a influência de organização militar, a influência de que mais? Influência da organização da Igreja Católica. E hoje quero continuar a influência da Revolução Industrial. No vídeo passado eu tratei sobre a influência da primeira Revolução Industrial, que ocorreu de 1780 a 1860, a primeira Revolução Industrial, ou também conhecida como Revolução do Carvão e do Ferro. E foram 4 fases que essa revolução passou. Então, a mecanização da indústria e da agricultura, aplicação da força motriz à indústria, desenvolvimento do sistema fabril e um aceleramento dos transportes e das comunicações. Isso foi a primeira. Agora vamos para a segunda, então, 1860 a 1914. 1860 a 1914. Segunda revolução, ou então revolução do aço e da eletricidade. A primeira foi do carvão e do ferro, a segunda é do aço e da eletricidade. A segunda revolução industrial começou em torno de 1860, por 3 eventos: o processo de fabricação do aço, que ocorreu em 1856, e o dínamo, ocorrido em 1873, e o motor de combustão interna, ocorrido em 1873 também. As características da segunda revolução industrial são as seguintes: substituição do ferro pelo aço como material industrial básico, substituição do vapor pela eletricidade e pelo petróleo como fontes de energia. Então o ferro foi substituído pelo aço, o vapor foi substituído pela eletricidade e pelo petróleo como fontes de energia. Terceiro, desenvolvimento de máquinas automáticas e especialização do operário, maior especialização, crescente domínio da indústria pela ciência, transformações nos transportes e nas comunicações. As vias férreas foram ampliadas. Em 1880, Daimler e Benz produziram automóveis, Dunlop aperfeiçoou o pneumático e Henry Ford produziu o modelo T em 1908. Em 1906, Santos Dumont fez sua experiência com o avião. Novas formas de organização capitalista, o capitalismo industrial cedeu lugar ao capitalismo financeiro. Então aqui começa a surgir, começa a vir essa transição do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, que tem 4 características principais: dominação da indústria por inversões de bancos e instituições financeiras, como na formação da United States Steel Corporation em 1901 pela JP Morgan, acumulação de capital, fusões de empresas e formação de trusts, separação entre a propriedade particular e a direção das empresas e aparecimento das holding companies para integrar os negócios. E o próximo tópico aqui ainda sobre uma característica da segunda revolução industrial é que é a expansão da industrialização desde a Europa até o Extremo Oriente. Isso aqui começou a atingir o mundo todo, então. Deixa eu ver se compensa eu trazer o próximo assunto, senão eu vou deixar para o próximo vídeo. Vou deixar para o próximo vídeo para não ficar longo. Aparecimento de fábricas e indústrias. Então eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Vai ser o tópico de semana que vem, Teoria Geral da Administração, ainda dentro da influência da Revolução Industrial. Então, só recapitulando o vídeo de hoje, a segunda Revolução Industrial, que é ocorrida entre 1860 e 1914, também conhecida como Revolução do Aço ou da Eletricidade. E muitas coisas aconteceram: substituição do ferro pelo aço, substituição do vapor pela eletricidade, desenvolvimento de máquinas automáticas, maior especialização do operário, grandes transformações nos transportes e nas comunicações, produção dos veículos, novas organizações do capitalismo em si, o início ali do capitalismo financeiro e juntamente com o capitalismo industrial, ou seja, os bancos e instituições financeiras estiveram presentes, começaram a ficar cada vez mais presentes nesse período, e também a fusão de grandes companhias, surgimento de conceitos como trusts, acumulação de capital como um todo, fusões de grandes empresas, separação de propriedade particular
e também da direção da empresa, e o surgimento de holding companies para integrar os negócios, e por fim, esta ampliação, né, da industrialização desde a Europa até o Oriente Extremo também. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo sobre aparecimento de fábricas e indústrias, sobre a influência da Revolução Industrial. Valeu!